Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos continuar nosso aprendizado sobre o gênero textual conto? Então, vamos lá. Na última aula, nós aprendemos sobre a estrutura, né, desse gênero textual, que, se vocês vão recordar, é uma situação inicial, o desenvolvimento da história e uma situação final, né? Na aula de hoje, nós vamos aprender alguns elementos que esse gênero textual apresenta. Então, a estrutura e os elementos, assim como a estrutura, os elementos também são baseados na narrativa, que é esse tipo de texto. Então, assim, ó, os contos, todos eles têm personagens, né? Então, quem são os personagens? São aqueles seres que executam ou sofrem ação durante a história, né? Então, os personagens podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser plantas e até objetos humanizados, né? Geralmente tem vilões, tem heróis. Então, vamos voltar lá na história dos três porquinhos. Quem são os personagens? Os três porquinhos e o lobo mau. Eles são animais, mas eles são personagens, né? Vamos lembrar ali da história da Alice no País das Maravilhas. Tem o coelho, né, o gato listrado, o coelho que está sempre atrasado. Eles são animais, mas fazem parte, são personagens da história, né? Por exemplo, a história do Pinóquio, né? O Pinóquio, ele era um brinquedo. Um brinquedo nada mais é do que um objeto. Ele virou menino na história, tudo, né? Mas ele era um objeto e ele é um personagem da história. Então, na história dos três porquinhos, nós temos, né, os personagens que são os três porquinhos e o lobo mau. Outro elemento que compõe esse gênero textual é o narrador. Quem é o narrador? O narrador é aquela pessoa, aquele que conta a história, né? Então, é aquela pessoa que está contando a história. Era uma vez três porquinhos numa floresta, né? Esse é o narrador. E o narrador, ele pode existir em três tipos de narrador na história. Geralmente, a história possui um tipo, né? Mas podem existir três em diferentes histórias. O narrador personagem. O narrador personagem, ele é aquele que participa da história que ele está contando. Então, por exemplo, assim, em uma manhã de sol, eu e meus amigos fomos a um clube brincar. Então, assim, se eu faço parte da história, eu estou contando a história, eu faço parte da história, significa que eu sou o narrador personagem, né? O narrador observador é aquele que ele não participa da história. Ele não conhece os personagens, ele não sabe o lugar, ele apenas conta, né? Vamos dizer assim. Então, na história que nós lemos dos três porquinhos, se vocês se lembram do livro, quem estava contando a história? Era alguém que não estava participando. Então, era um narrador observador, porque ele apenas conta a história sem fazer parte dela, né? Existe um terceiro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Então, o narrador onisciente, ele também não participa da história, mas diferente do observador, ele sabe tudo sobre a história, ele conhece os personagens, ele sabe até também os seus sentimentos, o que os personagens sentem. Então, é aquela pessoa que, mesmo não participando da história, ele, vamos dizer assim, que ele vivencia ela, né? Esse tipo de texto, esse tipo de conto, com esse tipo de narrador, nós não vamos estudar agora no segundo ano. Isso é coisa mais lá para frente, quando vocês estiverem mais lá em outros anos à frente, tá? Mas a professora é interessante colocar aqui para vocês já saber que existem esse tipo de narrador em histórias e contos. Outro elemento que compõe esse texto é o tempo. Então, assim, o que é o tempo? O tempo é onde está se passando, quando está se passando a narrativa, né? Então, assim, há muito tempo atrás, no último verão, né? Num futuro muito distante. Então, geralmente as histórias elas contam, elas nos dizem aonde, né? Em quando que está se passando. E esse é o tempo. Esse é um elemento que compõe esse texto, né?
Na história dos Três Porquinhos, a gente conseguiu também identificar, né? Que passava muito tempo atrás, ou a gente consegue identificar quando acontecia a história, né? O espaço. Então, o que é o espaço? O espaço é o local onde se desenvolve a história. Ele pode ser uma casa, uma rua, um parque, uma floresta, um planeta, onde a história está acontecendo. Então, por exemplo, na história dos Três Porquinhos, onde é que está acontecendo a história, né? Numa floresta. Por exemplo, na história da Branca de Neve, ela acontece lá na floresta, onde a Branca de Neve mora com os 7 anões. Então, assim, há várias histórias, dependendo, onde a história se conta. Então, se a gente fosse falar de uma história, né, no futuro, poderia ser em outro planeta, isso vai depender do texto, tá? O enredo. Então, o que é o enredo? O enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. Então, é aquela sequência. Os porquinhos viviam na floresta com sua mãe, decidiram sair. É a sequência de acontecimentos, né? A sequência de acontecimentos dentro da história. Isso é o enredo. E para finalizar, nós temos o conflito. O que é o conflito? Às vezes parece uma palavra assim, é uma briga. Não, não necessariamente é uma briga, é uma luta. Né? O conflito é uma situação-problema vivenciada pelos personagens. Né? Como, por exemplo, na história dos Três Porquinhos, qual é o conflito da história? O conflito é quando o lobo resolve soprar a casa dos porquinhos, destruir a casa deles. Então, esse é o conflito, e que eles buscaram uma solução, né, que é onde acontece o desfecho da história. Né, é aquele que a gente já viu lá na situação final, onde aconteceu o desfecho da história. É um conflito, geralmente, ele vamos dizer assim, pode-se dizer que às vezes é o ápice da história, né? Então, é o conflito. Mas não necessariamente ele é um problema, né? Ele pode ser uma situação para ser resolvida. E é isso. A gente parece assim muita coisa, muito difícil. O que vocês acharam? Acharam muito difícil entender? Mas assim, conforme nós formos fazendo outras leituras, é importante que a gente pratique essas observações, que ao ler nós tenhamos essa consciência de identificar esses elementos no texto que nós estamos lendo. Então, quando a gente procurar agora daqui para frente outros livros, outros textos, outras histórias para nós lermos, vamos fazer esse exercício mental mesmo. Onde é que está se acontecendo? Onde que está acontecendo? Esse é o espaço. Em quando? Quando que isso aconteceu? Quando que essa história aconteceu? Esse é o tempo? Quem são os personagens dessa história? Então, isso é um exercício importante para nós fazermos para compreender melhor também as histórias. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer mais atividade. Agora nós vamos fazer atividades relacionadas a esse conteúdo, a esse gênero textual. E se tiverem dúvida, por favor, mandem lá pelo WhatsApp. Ok? Um beijo para vocês. E a próxima aula. Até a próxima aula.